Nunca sobra dinheiro no final do mês. Isso, mais de 30% dos brasileiros hoje estão endividados. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver o controle sobre você, sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, esse conhecimento não serve para nada. Seja bem-vindo ao Mentalidade Progresso. Estamos começando mais um podcast incrível. Meu nome é Victor Gabriel e, gente, eu trouxe uma pessoa fantástica. Você viu essa introdução agora. Ela fala sobre planejamento financeiro, estruturação também de pequenos negócios, grandes negócios também já. E é muito fantástico, gente. Eu já peguei alguns insights aqui sobre questão financeira que você vai se surpreender. Então, já fica até o final e o melhor, já compartilha esse conteúdo aqui, tá? Não esquece de se inscrever também e acessar nossas outras redes sociais, porque a gente sempre traz conteúdo de valor. Então, se você quiser crescer e ir para um próximo nível, esse é o lugar certo. E antes de introduzir ela, já falar para ela aqui, se apresentar, eu quero dizer que a gente tá gravando esse estúdio maravilhoso e eu quero agradecer a Spar Digital. Porque aqui onde a magia acontece, aqui onde a gente cria conteúdo, tem os cenários todos prontos, preparados, para você também quiser gravar o seu vídeo, sua aula, quer criar um curso, aqui é o lugar, quer criar seu podcast, tem um podcast seu, aqui é o lugar. Então, se você quiser acessar, eu vou deixar um link aqui embaixo, já acessa, vai lá, porque a gente tem um material fantástico esperando para você. Então, sem mais delongas, na verdade, eu quero apresentar a Lilian, ela é incrível. Lilian, não fique só as minhas palavras, que você se apresente, fala pro pessoal quem é a Lilian. Liliane. Meu nome é Liliane Andrade, eu trabalho em parceria com a consultoria financeira, onde nós temos o nosso CNPI, que faz toda a análise, o cliente tem contato direto conosco. Legal, e esse contato direto é por meio das redes sociais, é por meio... Não, nós fazemos reuniões uma vez no mês. Então, esse cliente, ele tem o número pessoal do CNPI, ele tem o número pessoal do assessor e ele tem todo esse amparato que quem está no mercado financeiro precisa, né? Fantástico, fantástico. E eu gostaria de conhecer a história da Liliane, na verdade, porque aqui esse podcast a gente traz pessoas e nós acreditamos no seguinte: todas as pessoas têm uma história para contar. Sim. Todo mundo carrega uma essência, sabe? Seja uma essência do Criador, uma essência divina, cada um tem uma essência dentro de si. Eu gostaria que você contasse essa história pra gente, porque isso daqui vai ficar registrado. Outras pessoas que estão vendo essa história vão compartilhar, vão acessar, vão mandar pros familiares, até as pessoas que te conhecem, não é verdade? E aqui é onde é o momento pra você deixar a sua história, deixar o seu legado, sabe? Então, me conta mais, quem é a Liliane? Bom, a Liliane é uma paulista que mudou para Mato Grosso aos 12 anos de idade, casou, teve 3 filhos e depois de 16 anos, após uma separação, resolveu vir para São Paulo novamente. Uhum. Então, eu estou em São Paulo há mais ou menos 1 ano e meio. Vim com os meus 3 filhos e chegando aqui em São Paulo, eu comecei todo o meu processo de evolução. Uma escadinha aqui, outra ali, e eu comecei a entrar no mercado financeiro mais a fundo, apesar que eu já estudava mercado financeiro antes, mas eu comecei a entender o processo de evolução. Porque a mulher que saiu de Mato Grosso, a mulher que está sentada aqui hoje, são pessoas totalmente diferentes. E nesse processo todo, eu criei um propósito. Eu quero ensinar para mulheres esse mercado. Eu quero que mulheres que passaram pela mesma situação que eu, mulheres que estiveram ou estão no lugar que eu estive há 1 ano e pouco atrás, que elas possam ter esse alicerce, elas possam poder dar uma vida melhor para seus filhos, com mais dignidade, que elas possam trabalhar das suas casas, sem ter que deixar seus filhos em babá ou creche. Então, eu tenho todo esse propósito, Victor, que eu estou estruturando. Fantástico. Essa é a Liliane. Fantástico. E quando você conta essa história familiar sua, é fantástico porque eu já ouvi muitas histórias também de pessoas que
assim, precisaram sair das suas terras natais, sabe? Sair da sua parentela. Muitas das vezes isso é conflitante, é difícil, sabe? Ainda mais sair com filhos, com crianças ali. Eu não sei aprofundadamente, tipo, o motivo dessa saída. Mas eu até pergunto pra você como que é isso, sabe? Essa questão, essa separação. De você sair de um lugar e ir pra outro com seus filhos. Como que foi a sensação, sabe? Porque às vezes tem pessoas assistindo que às vezes pensa, tá, isso aconteceu comigo, só que ela quer ouvir outras percepções também, sabe? E como que você vê isso? É todo um processo. Sim. Você tem um processo de adaptação, você tem aquele processo dolorido, a saudade, e você não pode simplesmente olhar para trás. Você tem que olhar para frente e falar, da agora em diante, é aqui. Vai acontecer, vou fazer acontecer, e você tem que ter um propósito. Meu maior é meus 3 filhos que eu tenho. Então, é um propósito gigantesco, né? Sim, com certeza. E é o que me deu muita força de continuar. Uhum. Porque eles, assim que chegou em São Paulo, eles se apaixonou por São Paulo. Eles idealizam essa morada aqui. Sim. Então, isso acabou que me deu mais força ainda de continuar aqui. Uhum. Incrível. Isso está falando, acho que acredito que pega muito na dor de muitas famílias, né? Que às vezes passam por isso. E naquele tempo você ainda não trabalhava com planejamento financeiro, né? Você estava trabalhando com floricultura, não é? Eu dei uma olhada aqui, gente, tem uma IA que é fantástica. Eu preciso falar para as pessoas. Espera aí. Gente, uma IA que a gente coloca, ela já tira tudo da vida dela, não é verdade? A gente colocou aqui na IA e ela nos trouxe todas as informações sobre a Liliane. Por isso eu tô falando aqui. Mas a gente quer ouvir da sua boca, não é verdade? Porque uma coisa é a IA trazer a sua história, mas outra coisa é a Liliane dizer a dela. Vitor, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu precisava trabalhar. Uhum. Eu já havia trabalhado com floricultura há mais ou menos 2 anos em Mato Grosso. Sim. Então, eu cheguei aqui numa situação assim, com 3 crianças, eu tinha que trabalhar. Uhum. E eu comecei vendendo cosmético no meu condomínio. Dentro do meu condomínio, eu fiz todo um planejamento. 3 meses depois, eu aluguei um ponto e montei minha loja física. E nesse 1 ano, eu vim trabalhando na loja e trabalhando no mercado financeiro. Porém, mês passado, eu decidi definitivamente a fechar a loja e continuar o segmento que eu quero. Que é o que eu gosto de fazer, que é o que Ajudar empresários a planejarem. é muito gratificante para mim hoje um cliente ligar e falar assim, nossa, parabéns pelo trabalho de vocês. Minha carteira rendeu tanto. Uhum. Então, a gente estamos ajudando pessoas. E isso é gratificante. Com certeza. Não que a loja não tinha todo um propósito ali. Tinha, sim. Uhum. Mas hoje eu resolvi seguir outros caminhos. Eu resolvi andar por outros passos. Uhum. Eu acredito muito, Lilian, que a nossa vida em si ela é pautada entre escolhas e decisões. As escolhas que a gente faz, elas determinam o que a gente vai viver. As decisões é aquilo que, poxa, eu vou escolher essa área, só que quando você escolhe aquilo, você anula todas as outras. Então, esse passo, né, que você dá, tipo, eu vou sair desse negócio, eu vou entrar para outro, porque você vê que aquilo realmente é o seu propósito, é aquilo que você quer investir a sua energia, seu tempo. Porque não faz sentido, eu acredito, muitos também, você colocar o seu tempo em aquilo que você não acredita, que você não, sabe, não brilha seus olhos, não, sabe? Entende? Então, é bom você trabalhar, gente, com aquilo que você realmente gosta, que faz sentido pra você, sabe? Porque senão, vai ser maçante, vai ser difícil. É claro, no início, no começo, eu trabalhei com o que eu não gostava, sabe? Mas aquilo não foi uma coisa que, tipo, eu vou ficar aqui pra sempre. Aquilo era apenas um degrau pra mim chegar onde eu queria, sabe? Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu tô trabalhando nisso daqui hoje, só que nisso daqui é pra mim chegar onde eu quero. Né? Eu acredito que, vendo você, é basicamente isso, né? Você tinha a sua empresa, só que você viu uma oportunidade que realmente ia te levar onde você queria. Não é verdade?
eu amava estar ali. Sim. Mas estar ali não me dava a satisfação que eu tenho hoje. Então, assim, quando você coloca tudo isso, eu acho que o mais satisfatório de tudo é você ter um propósito, você estar feliz com o que você está fazendo, Uhum. que é acho que primordial. Não adianta você ficar num emprego ou num serviço que seja aonde você não goste. Uhum. A gente, às vezes, chega num comércio e você vê os atendentes de cara feia. Não é porque o dono do comércio está tratando aquela pessoa mal. É porque aquela pessoa não quer ficar ali. Só que ela não tomou a atitude de sair dali. Eu tive essa atitude. Eu falei, não, a partir de agora, eu quero outros caminhos. Sim, fantástico, fantástico. E quando a gente ouve, né, essa questão de planejamento financeiro, eu gostaria que você deixasse uma dica. Uma dica seria interessante. Deixa uma dica para aquele empresário, aquela pessoa que às vezes está começando um negócio e ela não sabe como investir, às vezes olha para essas questões de números, já deixa ela maluca. Só que, como a gente falou, a gente teve a palestra aqui, os números são importantes, a gente precisa analisar números, né? Toda empresa precisa analisar os números. E qual que é a dica que você daria? Eu vou deixar 2 perguntas. Uhum. Você conseguiria ficar na sua casa hoje 3 meses parado se alguma coisa acontecesse? Financeiramente, como é que você estaria? Eu basicamente, é difícil, né? Tem que trabalhar para gerar o dinheiro. O empreendedor é isso. E outra pergunta é, Uhum. será que a sua empresa conseguiria ficar 6 meses de portas fechadas? Então, esse é nosso trabalho. Uhum. A gente praticamente evitamos que você tenha esses transtornos futuros. Sim. Com a reserva de emergência, tanto pessoal como empresarial. Então, você vai ter ali todo um alicerce para que, se algum imprevisto vier a acontecer, você ter respaldo. Fantástico. Quando a gente tá passando por alguma situação difícil, né? Aí a gente às vezes olha pro caixa, putz, e agora? Aí que lembra, eu não tenho reserva de emergência. E agora? O que eu vou fazer exatamente? Ou, muitas vezes, colocou o dinheiro de forma errada. Sim. E quando você precisa da sua reserva de emergência, o dinheiro está preso. Só vai poder tirar daqui 6 meses. Sim. Mas a sua emergência é hoje. Isso. Olha, às vezes parece que a questão financeira é um bicho de 7 cabeças. Porque, às vezes, realmente, eu já passei muito por isso. De olhar a questão de números e falar, meu Deus do céu. Às vezes olhar a questão, a parte do financeiro, putz, mas a conta não vai fechar no final do mês. E agora? O que a gente faz nesse sentido? Nesse sentido, você começa a guardar. Começar a guardar dinheiro. Começa a guardar o dinheiro. E quando a pessoa... Faz toda uma tabela de gastos, Sim. de custo, vê aquilo que você pode estar tirando, Sim. entendeu? Sim. E quando a pessoa, por exemplo, ela às vezes até tem uma reserva, mas às vezes, por exemplo, nunca sobra dinheiro no final do mês. Sabe? Eu quero investir, mas nunca sobra dinheiro no final do mês para investir. Ela tem que se replanejar financeiramente. Porque muitas vezes o que acontece, eu quero investir. Uhum. Mas eu não vou deixar de tomar minha cervejinha no final de semana. Eu não vou deixar de ir numa balada só porque eu quero investir. Uhum. Você investe hoje para colher amanhã. E o que muitas pessoas não sabem é que com R$13 você comprou ação hoje. R$13? A partir de R$13 você comprou ação hoje. Então, hoje é muito barato investir. Você só tem que ter a atitude de começar. Começa. Sim. Seja com 10, seja com 20, seja com 30, só começa. Fantástico. Ó, se você tá assistindo isso daí, ó, já comenta aqui embaixo. Vou começar a me planejar financeiramente. Vou começar a investir do jeito certo. Porque ela é uma pessoa fantástica e pode te ajudar nessa área se você precisar, viu? E, Olívia, agora nessa questão, assim, sobre a... Eu gostaria até de entrar, né? O nosso podcast é sobre mentalidade. Sim. E não tem como a gente não falar disso sem falar a questão da forma de pensar, né? Das pessoas. Porque eu acredito que isso influencia bastante, né? Essa questão de poupar dinheiro ou gastar de forma desmedida e tal. Eu acho que tem muito a ver, né? Com a maneira da pessoa pensar.
E como que você vê essa questão mental, né? De como que a pessoa, o que que ela deve pensar, principalmente, qual que deve ser a mentalidade dela nos investimentos? Hoje, basicamente, é do ser humano. Uhum, Ele só vai parar para refletir quando doer. Doeu, ele para e reflete. uhum, Ah, não tá doendo. Ele vai pelo entusiasmo. Por isso que a gente fala, começa o quanto antes. Porque quando você começa, você vê seus rendimentos rendendo, você começa a ver que o dinheiro tá entrando, que o porquinho tá uhum. engordando, você já começa a sorrir e acaba que você começa a se sentir melhor perante as privações que você faz para você fazer um investimento hoje. Então, você só vai se sentir melhor nessa situação quando você começar a ver seus rendimentos realmente dando retorno. Quando vê as coisas aumentar, né? Aumentar. Tem um livro, gente, que eu gosto muito, que é O Segredos da Mente Milionária. Você Ai, conhece? Nossa, eu já li ele 3 vezes esse livro. E sempre que eu leio, eu tenho algum insight novo. Ele fala muito sobre isso, né? Que os seus rendimentos, eles crescem na mesma proporção que você cresce. Ele tem essa frase. Por exemplo, eu tô começando a ganhar tanto X de dinheiro. Você precisa economizar, né, o suficiente e viver com não com o que sobrar, mas com um determinado valor ali, não é verdade? Sim. Porque às vezes tem muita gente que às vezes gasta mais do que tem, às vezes, por exemplo, ganha R$2.000, mas gasta, sei lá, 2.500, R$3.000, não tem? E como que essa pessoa consegue sobreviver dessa forma? Um livro assim que eu falo bastante sobre isso é Pai Rico, Pai Pobre. Por Por quê? Ali ele ensina a comprar imóveis. 1, 2, 3. E conforme vai ocorrendo essa compra de imóveis, ele basicamente fala pra gente, você poupa, guarda, poupa, guarda. Com o tempo, isso vai aumentar. Hoje você tem uma casinha, amanhã tem 2, depois tem 3. Sim, É um fantástico. livro bem interessante para as pessoas Sim, estarem lendo também. legal. Eu já que você já falou nessa questão de livro, tem 2 livros que eu coloquei na minha lista e eu ainda não comprei. Eu preciso colocar essa tarefa e comprar isso, já passar na biblioteca e já pegar. Que é a Psicologia Financeira Maravilhoso. e aquele do Thiago Brunet, que Dinheiro Emocional. Dinheiro emocional. Eu já vi eu vi um rapaz falando sobre esse livro e eu falei, eu preciso ler. Porque ele fala justamente nessa dor. De que às vezes a gente né, gasta muito ou às vezes não poupa dinheiro porque isso reflete nossas emoções. O dinheiro reflete nossas emoções, não é verdade? Sim. Porque Hoje eu falo sempre, o nosso trabalho, ele traz paz. Porque se você tá bem financeiramente, você tá em paz. Sim. Você tá tranquilo, seu emocional tá 100%. Agora, bagunça o financeiro um pouquinho. Então, assim, tem muita ligação. O dinheiro com o emocional. Interessante, que é uma forma da pessoa de pensar também, né? Isso. E essa parte de dinheiro é uma parte, assim, às vezes toca na dor de muita gente, que é questão de financeira, dinheiro. Dói, né? Não, muito, né? Porque, às vezes, tem uma trend que eu gosto muito, que eu no TikTok. Um dia nós tem, um dia nós não tem. Um dia tem muito, outro dia tem pouco. E às vezes não sei, eu acredito que seja a realidade de muitos brasileiros. Já foi a minha também, tipo, poxa, de estar muito apertado, assim, tipo, às vezes não ter, sabe, o recurso pra fazer algo. E como você fala de planejamento financeiro, acho que entra muito nesse assunto, né? De como a gente lida com o dinheiro. Porque é incrível, né? Porque hoje tem um dado que acho que mais de 80%, isso, mais de 80% dos brasileiros hoje estão endividados. Mas como se diz, é notório isso, né? O brasileiro, ele tem um hábito muito feio. Que ele deixa para poupar quando vai vir a dor ou quando ele tem uma certa idade. O americano, a criança é ensinada que ela tem que poupar, que ela tem que investir. Porque para quando ele chegar na velhice, ele tem um dinheiro digno para se aposentar. O brasileiro não, ele é ensinado desde criança aqui. E a INSS está aí.
Então, ele prefere aposentar aquele salarinho do INSS do que poupar para ter uma aposentadoria digna, uma velhice digna. Então, assim, é do brasileiro. E essa mentalidade vai ser mudada só o tempo, né? Só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Eu acredito que como a gente tá fazendo esse podcast, tem você também, acho que a gente pode encurtar esse tempo, né? Acho que Com certeza. quando tem um profissional ali, você já vai fazer essa ponte, né? Vai encurtar o caminho da pessoa de não ter essa dor, né? Que nem você disse. Hoje, as pessoas, elas têm uma dor muito grande de não saber o que comprar e o que vender. O nosso analista, ele faz toda uma análise, Sim. onde ele fala qual ação, quais são os fundos, o que a pessoa vai comprar, o que ela vai vender. O CNPI, Gabriel Aruan, ele fala o motivo, por que da venda, o motivo da compra. Então, esse relatório a pessoa recebe mensalmente. Legal. Só um detalhe, explica pra gente o que é o CNPI. CNPI é o Gabriel Aruan, que é do escritório ligado ao Banco BTG. Que eu não vou ler. Ah, interessante. Ah, então... Tá, é um banco de investimento como isso. CNPI é o profissional que faz as indicações. Sim. Ele é liberado pela CVM para falar quando comprar, quando vender, o que comprar e o que vender. Ele faz toda essa análise de mercado, analisando o mercado fora do Brasil e aqui no Brasil. E nós trabalhamos com o Gabriel Aruan, que é um excelente profissional. E a gente fazemos reuniões uma vez no mês, esse é o diferencial do escritório. O cliente, ele tem todo esse amparato das reuniões, ele pode ligar, ele pode estar tirando suas dúvidas. Então, o diferencial do escritório em si é esse. Interessante. E essa parte financeira, tipo, desde investimento em bolsa de valores, né? Em toda essa questão. Agora tem uma pergunta que é o seguinte. Às vezes, como que a gente deve olhar para o profissional que é dessa área financeira? Porque a gente pensa, eu preciso dar o meu dinheiro para ele, eu preciso fazer um Pix na conta do profissional e ele vai cuidar do dinheiro? Como que funciona o seu trabalho dessa forma? Jamais. Jamais façam isso, pelo amor de Deus. Você abre uma conta na corretora. Sim. No caso, todos os nossos clientes que tiverem a conta na corretora Genial, ele tem essa assessoria gratuita. Os clientes. Aí você abre a conta da corretora, você envia o dinheiro para a corretora. Nenhum escritório tem essa assessoria de dinheiro. Nenhum assessor, nenhum CNPI, ninguém do meio tem acesso a esse dinheiro, a não ser o proprietário da conta. É como se fosse uma conta bancária. Quem tem acesso à sua conta? Eu. Sim. É isso, basicamente isso. E porque às vezes gera uma certa dúvida, né? Eu vou deixar o meu dinheiro em alguma pessoa. Eu não sei, as pessoas estão me assistindo, mas hoje tem pessoas que às vezes deixam vou deixar pra minha esposa, pro meu esposo, né? Cuidar dessa parte financeira pra mim enquanto eu resolvo outras coisas. Qual que é tem alguma, assim, de deixar uma pessoa que não tem especialidade com isso, cuidar das finanças? Ou tem alguma coisa que... Não seria o correto. Sim. A CVM proíbe pessoas que não têm o CNPI, por exemplo, a fazer indicações. Por exemplo, como eu trabalho na parte assessorando o escritório, assessorando tudo, eu não posso te indicar uma ação. Gabriel Aruan, que é o nosso CNPI, ele pode fazer isso. Então, cada um no teu cargo, cada um tem as suas limitações ali dentro. Sim. Hoje, principalmente quando a gente abre a rede social, a gente vê ali, investe nessa ação aqui porque tá dando mais resultado. Faz isso daqui, esse é o método novo. O que você acha disso? Essas pessoas que ficam... estão propagando mentiras. Muitos são profissionais que trabalham em algumas corretoras e tudo mais. Porém, vão vender para você o produto que dá mais lucratividade para ele.
Depois você corta essa parte. É um Não, assunto pode continuar, assim. o podcast ele vai correr, ó. A gente tá aí. Gente, se você já chegou até aqui nesse vídeo, até agora, já comenta aqui, tá, o que tá achando. Lembra de curtir também, enviar para outras pessoas esse podcast, que mais pessoas podem ter acesso ao que todo esse conhecimento que a gente tá trazendo aqui. Porque é isso que as pessoas precisam, né, Lilian? Precisam de aumentar essa questão de nível de consciência, né? Pra poder investir certo, comprar, né? Porque é aquilo, acho que o Pai Rico Pai Pobre fala sobre isso, né? Você precisa saber comprar. Antes de você querer vender, você precisa saber comprar, não é verdade? Então é muito sobre isso. Se a gente tem um profissional do lado pra nos auxiliar, melhor, né? E me fala também, gente, eu gosto de usar muito a IA. Eu terceirizo pra IA pra poder organizar minhas finanças. Eu tô com uma profissional aqui do lado, ela já me corrigiu aqui sobre isso. É claro que tem que ter uma ajuda especializada. Mas o que você acha, Olina, essas pessoas que às vezes, agora aqui tem internet, né? Se eu quiser, eu vejo ali, eu jogo na IA, ela já faz tudo pra mim. E o profissional, ele fica onde? É que, na verdade, a IA ela vai te dar uma ideia Sim. do que possa ser feito. Ela não vai te dar uma certeza. Uhum. O profissional, ele vai te dar essa certeza. Uhum. E se ele vê que alguma coisa no meio do caminho não está legal, não está performando bem, tem algo errado, ele vai te tirar desse caminho e vai te colocar em outro. A IA, ela não vai te fazer isso. Uhum. Ou seja, eu falo pra IA o que... Eu preciso fazer as perguntas certas. Sim. Só que ela não vai pegar, né, tipo, a minha cota de investimento ela ali. vai te dar um não vai- caminho. Isso. Ela vai te dar um caminho. Aham. Ela vai... Somente isso. Sim. O profissional, ele te dá o caminho, vai te acompanhar na trajetória do caminho. Se ele vê que no meio daquele caminho tem alguma coisa errada, alguma coisa inconsistente, ele vai mudar a rota. Legal. E, ô Lilian, como que as pessoas te encontram? Por exemplo, você dá mentoria hoje? Se as pessoas quiserem? Hoje ainda não estou dando mentoria. Mas vai Irei começar com as mentorias, mas vai ser mais focadas Sim. em operações day trade. Legal. Então, hoje é para a pessoa me encontrar Instagram, Facebook, TikTok, Legal. Uma rede social que as pessoas vão lá e conseguem o contato da Lilian. Instagram. Legal. Tem Então, meu gente... celular. Legal. Vai ficar aqui embaixo nos comentários, vai aparecer aqui também. Depois você vai lá, já vê esse conteúdo que ela tá postando, que é fantástico. Já conecta com ela também, manda uma mensagem. E é isso. Acredito que essa profissional aqui vai te auxiliar muito bem. E me fala mais, você falou dessa questão de trade, né? Eu já teve uma época que eu investi em trade, só que eu lembro que eu coloquei na plataforma, eu não lembro qual foi agora, eu coloquei nessa plataforma, eu falei, não, agora eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico fazendo trade. É sério, eu criei uma rotina, eu criei um planejamento. Agora eu vou ser trader. Sem estudo, sem capacitação, nada. Eu falei, dá pra ganhar muito dinheiro aqui. Eu vou... Aí o que eu fiz? Eu fiz esse planejamento, comecei. No começo perdi muito dinheiro. Aí eu coloquei, meu Deus, eu perdi tudo isso. Acho que eu não sei quantos reais, não sei de números, uns 500 reais que eu coloquei nessa plataforma. Eu vi que realmente não dá certo, aí eu parei. Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Acho que é isso. Já denunciando aqui. Eu não sei nada de trade. Os vendedores de curso. Os vendedores de curso me enganou de novo. Que droga, fui enganado de novo. Mas me fala sobre esse trade. Como que começa? Vou simplificar para você da melhor maneira possível. Day trade é o seguinte. Análise gráfica. Análise gráfica você aprende ali em 15 dias. 15, 20 dias, você consegue fazer uma análise. Você vai ter bagagem para uma análise. Sim. Porém, o day trade é análise gráfica mais mindset. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver o controle sobre você, sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, esse conhecimento não serve para nada. Você tem que ter o controle para você fazer suas operações, desligar o computador, virar as costas e sair. Então, muitas vezes as pessoas perdem dinheiro, nem tanto é por falta de conhecimento. Ele tem muito conhecimento. Ele comprou para mais de 100 cursos. Né?
Porém, esse conhecimento não adianta de nada se ele não tiver controle sobre ele. O day trade é um controle constante de você sobre você. Uhum. Tem que saber, né, como fazer do jeito certo. É muita tensão, é muita Isso. pressão. Então, se você não se controlar, Uhum. É você não verdade. consegue. É verdade. Lilian, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas, empresários, pessoas que estão nos assistindo também. E o que você deixaria de mensagem para essa pessoa que começar do jeito certo a investir, a se planejar? O que você falaria para ela? Eu falaria, comece o quanto antes. A gente sabemos o hoje e não temos perspectiva do amanhã. Igual há um ano atrás eu estava em Mato Grosso, hoje eu estou na capital de São Paulo. Né? Então, assim, você nunca sabe para onde vai te levar o seu amanhã. Fantástico. E é sobre isso, gente. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Lilian, que é fantástico, a gente deixou as redes sociais aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos já finalizar esse podcast. Espero que você tenha gostado. Já comenta aqui embaixo o que você achou. E não esqueça sempre, eu vou sempre pegar nessa tecla, se inscreva no canal e coloque o botãozinho das notificações para você receber mais nosso conteúdo. Obrigado. Valeu.